André Modesto, como é que é essa história? Quem ronca não ouve o seu próprio ronco. Só quem tá, só o outro, um terceiro, um quarto, um quinto, a vizinhança, o prédio, sente o ronco e às vezes, dependendo deste ronco, o tremor, né, André Modesto? É quase uma britadeira, né, Rodrigo? Bom dia para você, bom dia para todos. E isso já é, né, como a gente viu aí, um dado mesmo da Associação Brasileira do Sono, que 40% da população, né, sofre desse distúrbio. O problema se agrava após os 60 anos e acaba atingindo mais os homens, cerca de 60%, e 40% das mulheres, então, depois dessa idade. Mas a gente vai entender melhor, eu estou aqui com um especialista de sono e apneia, o Dr. Vinícius Gregório. Dr. Vinícius, o que é o ronco para a gente entender? Bom dia. Bom dia. A doença ronquiapneia, tá, é uma doença crônica que acomete a maioria das pessoas, tá? O que acontece? A pessoa para de respirar durante 10 segundos, no mínimo de 10 segundos. Então, isso seria uma pessoa apneica, tá? Isso gera problemas da saúde, como problemas cardiovasculares, obesidade, problemas pulmonares, tá? E também no dia a dia, como sonolência excessiva, dor de cabeça matinal e problemas no trânsito, tá? Tem dados que dizem que a pessoa apneica tem 7 vezes mais chance de ter problemas ao trânsito do que uma pessoa normal. E, doutor, no caso, por que a gente ronca, né? O que acaba facilitando esse ronco na hora de dormir? Tá, vamos lá. O que acontece é a diminuição da passagem de ar, tá? Então, a gente tem que fazer mais força para respirar e acontece o ronco, tá? Essa apneia classificamos em leve, moderada e grave. Então, temos que identificar o que o paciente tem. E tem como diminuir isso ou não, doutor? Tem casos que nós conseguimos cessar 100% do ronco, tá? E às vezes uma apneia mais grave, cessamos menos, mas sempre melhoramos o problema. De que maneira, por exemplo? O senhor tem um aparelho que às vezes coloca nos dentes para poder... Isso. O meu método é um método intrabucal, tá? Que você usa apenas para dormir e você vai fazendo com que diminua esse ronco. Tá. E, doutor, quem que chega aqui no consultório para reclamar do ronco? É sempre a companheira, enfim, principalmente? Como que é isso? Normalmente é a acompanhante que traz a pessoa, tá? Reclamando, querendo uma solução. Então, eu sempre peço que a acompanhante venha falar o que acontece, qual o grave. Tem gente que engasga. Então, ela sempre dá esse feedback para mim. Isso é um motivo de discórdia mesmo, doutor? Sim, em muitos casos, tem pacientes... casais que não dormem junto hoje, por conta desse problema. O acompanhante não consegue dormir bem, então eles dormem em quartos separados. E aí, então, vem aqui resolver quase que é uma DR aqui no consultório. Exatamente, as mulheres que trazem esse problema e querem resolucionar. E tem alguma maneira, tipo assim, dormir, né, alguma posição para dormir, para evitar o ronco, ou o que fazer para evitar o ronco, já que o senhor disse que fica relaxado, né, a musculatura, e aí que acaba provocando? Normalmente, as pessoas dormem mais de barriga para cima, que essa posição se chama decúbito dorsal, tá? Então, com a gravidade do corpo, fazem com que a musculatura caia. Então, isso ajuda a fazer o ronco. Tem gente que só de dormir na posição de lateral diminui, mas não cessa 100%. Mas o doutor estava me dizendo que não vai ter jeito, que conforme vai passar do tempo, essa musculatura ela vai proporcionar o ronco, não tem jeito. Isso, conforme a gente vai ficando mais velho, acontece a flacidez, tá? Isso prejudica em relação ao ronco e apneia, tá? A musculatura fica mais flácida, a musculatura da língua fica mais flácida, então faz com que feche mais a passagem de ar. Tá certo, doutor. Obrigado. Aí, Rodrigo, Sabina, não vai ter jeito, né? Vai ter que ter muita compreensão e paciência aí entre os casais, né? Já que esse problema vai piorando com o passar do tempo. Não tem jeito, né? Agora, Sabina, dormir do lado de um trator é difícil, hein? Ai, vou falar que minha mãe ronca, gente. Não é fácil, não. É de uns chutes nela, sabe? Daí ela para... Daí acorda assim, daí para. Daí dá 2 segundos, ronca de novo. Ela vai querer me matar agora, 6h30 da manhã. Acorda roxa. E fala que não ronca. Não, eu não ronco. Meu pai vai lá e grava com o celular. Daí no outro dia a gente mostra pra ela.
É duro, gente. É. Mas vamos Mas tem que fazendo cuidar, né? É muito ruim, né? Pra quem a sensação. A pessoa, muitas vezes, algumas pessoas ouvem o próprio ronco, outras não, mas tem que cuidar. Pode ser sinal de várias coisas, por exemplo, obesidade. Não que seja, né? Mas pode ser um problema mais sério. A gente tem brinca muita aqui. gente que acaba roncando, porque depois perde um pouco de peso, por exemplo, e aí para de roncar. Enfim, são vários fatores aí, até como a gente ouviu com o André. Obrigado, viu, André? Noites tranquilas por aí pra você, tá?